ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você encontra o curso bíblico Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras da festa da exaltação da Santa Cruz. Mas antes, faça uma coisa que para você não custa nada e para nós vale muito. Deixe o seu like. Também inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário. O YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e vai indicar para mais pessoas. Mas você também pode indicar, compartilhe este vídeo. Recordando que este nosso encontro é um recorte das nossas aulas que acontecem toda terça-feira à noite. Quem participa conosco tem vantagens exclusivas. Portanto, pense na possibilidade. Este é o link para maiores informações, este é o link para você fazer a sua inscrição. E, é claro, considere a possibilidade de colaborar com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Vamos então para as leituras da festa da exaltação da Santa Cruz. A primeira leitura é tirada do livro dos Números. O Salmo responsorial, o Salmo 77 ou 78, conforme a sua Bíblia. Depois, um trecho da carta de Paulo aos Filipenses. Mas vamos iniciar com o trecho do Evangelho tirado do diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. A finalidade de todo o Evangelho de João está lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, que está expresso assim: na presença de seus discípulos, Jesus fez ainda muitos outros sinais. Recordem-se, no Evangelho de João, Jesus não faz milagres, faz sinais. Então, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam, para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. O diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, de onde é tirado o evangelho de hoje, como já falamos, está em contraste com o diálogo de Jesus com a samaritana no capítulo 4. De que maneira? Olha só como Nicodemos e samaritana são contrapostos. Nicodemos é um fariseu e ele é respeitado pelos judeus. A samaritana, além de ser mulher, é uma samaritana. Quer dizer, pertence a uma raça, a um povo desprezado pelos judeus. Nicodemos vem procurar Jesus à meia-noite. Nicodemos está nas trevas. E a samaritana se encontra com Jesus no meio-dia. Ela está na luz. Nicodemos tem medo de professar a fé. A samaritana tem coragem para anunciar. Vocês recordam que no final a samaritana vai anunciar a todos e traz mais gente para conhecer Jesus. Então, são aqui alguns traços de contraste entre esses dois personagens. Ou seja, Nicodemos é símbolo dos cristãos medrosos que não assumem a fé publicamente para não sofrer. Quer dizer, aquele tipo de pessoa que não quer perder privilégios, não quer arriscar a pele, é um relacionamento de conveniência. Se convém, fala que é cristão, se não convém, fica quietinho. E usa até o nome de Deus conforme os próprios interesses. No trecho de hoje, Jesus cita explicitamente Números, o episódio da serpente de bronze, que, aliás, vai ser a primeira leitura. Então, nós vamos deixar para falar sobre isso quando comentarmos a primeira leitura. Mas são importantes os paralelos entre o episódio da serpente de bronze e o que Jesus, hoje, no trecho do Evangelho, fala para Nicodemos.
Olha só, no episódio da serpente de bronze, alguém é levantado no poste, a serpente de bronze. E no diálogo de Jesus com Nicodemos, levantado no poste é o Filho do Homem. E recordem-se que na língua que Jesus usava, Filho do Homem significa eu. Então Jesus está falando de si mesmo. Da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei elevado. Agora, qual que é a consequência de elevar a serpente de bronze no deserto? Uma vida temporária, diferente daqueles que têm fé em Cristo, têm a vida definitiva, a vida eterna. E aqui a gente vê aquilo que nós já tínhamos acabado de estudar lá da finalidade do Evangelho. Quem crê tem a vida eterna, tem a vida em seu nome. Fala a verdade. Você ainda não tinha feito esta comparação entre Nicodemos e a samaritana. Deixa aí no seu comentário se esta comparação abriu alguma perspectiva nova para você. Mas vamos agora para a leitura do livro de Números, que Jesus cita neste evangelho que nós acabamos de estudar. Antes de falar do episódio de hoje, vamos falar um pouquinho do livro de Números, que é um livro muito interessante, porque tem algumas histórias que explicam tradições cristãs, judaicas, rabínicas, que se não fosse o livro de Números, a gente não saberia o que é. A história de hoje, da serpente de bronze. O povo pecou, murmurou contra Deus e contra Moisés. E é interessante, porque o que é essa murmuração? O pecado não é só reclamar da falta de água, da falta de pão. O verdadeiro pecado é achar que Deus, de propósito, tirou o povo do Egito para matar no deserto. E é por isso que Deus mandou um castigo, mandou as tais das serpentes abrasadoras. O texto hebraico diz exatamente assim: serpente abrasadora, quer dizer, são tão venenosas que as picadas ardem. E depois vem lá aquilo, né? O povo se arrependeu, mas só porque foi castigado, e a gente vê que é uma conversão, um arrependimento que não vai durar muito. Quando a gente continua lendo o livro, a gente vira a página, o povo murmura de novo. Mesmo assim, e aí vem então os versículos 8 e 9, Deus demonstra compaixão, mas não elimina as serpentes. Ele podia ter tirado a serpente, né? Mas não, deixou a serpente lá para que o povo continue reconhecendo que depende de Deus para sobreviver. O livro dos Números é bastante interessante, não é verdade? Mas como será que o Salmo responde a esta leitura? Veja aí. O Salmo começa, versículos 1 e 2, com uma convocação dirigida para a comunidade. O salmista se apresenta como um sábio que vai transmitir um ensinamento, vai fazer uma catequese para a comunidade. Ao longo de todo o salmo, nós vamos ter um ciclo de atitudes, as atitudes do povo e as atitudes de Deus. E é um ciclo, como eu falei, que vai se repetindo. O povo pecou, Deus mandou um castigo, o povo se arrependeu, entre aspas, Deus mandou perdão. Esse esquema, aliás, está por trás também do livro de Juízes. Um arrependimento, uma conversão que dura pouco. O versículo 32, que é omitido, diz assim: mesmo diante dos prodígios de Deus, Israel voltou a pecar, murmurou. Versículo 33, que também está omitido: Deus castiga e faz Israel perambular pelo deserto. E aí sim vem os versículos da liturgia de hoje, capítulo 34, 35. Este castigo faz o povo se arrepender, rezar, entre aspas, se converter. O Salmo diz que o interesse de Deus, quando castiga, não é destruir, mas é fazer Israel voltar. Quer dizer, fazer Israel voltar a ele, abandonar a murmuração e voltar a ele, converter-se. E os versículos 36 e 37 dizem que é uma conversão efêmera.
dura pouco, só nas palavras, não nas atitudes. É só amanhecer um novo dia, o povo volta a pecar. Os versículos 38 e o 39, que a nossa liturgia omitiu, diz que Deus é piedoso e continua perdoando. E esta ideia de que Deus é piedoso, Deus é paciência, é compassivo, é perdão, é a principal ideia do Deus do Êxodo. Um Deus lento para a ira, mas rico em misericórdia. Bonito salmo, né? Interessante quando a gente vê o contexto, assim. E aí a gente percebe como o Salmo responde bem a esta primeira leitura, né? Que é exatamente a mesma dinâmica. O povo reclamou, murmurou, Deus mandou lá serpentes. Ah, não, não, perdão, Senhor, misericórdia, né? Kyrie eleison. Aí Deus mandou o perdão na primeira oportunidade, o povo peca de novo. E como segunda leitura hoje, temos mais um trecho da carta aos Filipenses. Paulo vai rebater muito essa ideia de que a comunhão fraterna em Cristo é e deve ser a fonte de alegria. E para exortar a comunidade ao serviço, para exortar a comunidade à união, Paulo utiliza um hino que não foi ele que compôs, mas que, pelo jeito, era cantado lá na comunidade de Filipos, um hino a Cristo sofredor. Paulo copiou este hino, fez algumas adaptações. Este hino fala de Cristo como um modelo de amor, de humildade e de entrega. E ele vai falar: olha, nós precisamos ter entre nós este mesmo relacionamento, esta mesma atitude que Jesus teve. Este hino, que é chamado hino a kenosis, esse é o nome técnico. Kenosis em grego significa esvaziamento. Então ele vai falar que Jesus se esvaziou da sua divindade. Como eu já falei, é um hino cristão anterior a Paulo. Paulo se apropria deste hino, faz alguns acréscimos e insere na carta. E este hino tem uma forma de V. Olha só olha como é bonito. Ele começa falando que Jesus é pré-existente, né? Jesus sendo Deus, que Jesus era uma pessoa divina pré-existente, antes da criação. Mas, apesar disso, ele se encarnou. Para se encarnar, ele se esvaziou e assumiu a condição humana em tudo, aceitou a humilhação até a morte, e não qualquer tipo de morte, a morte na cruz, que além da dor, é uma morte de profunda humilhação, de desprezo. Então, veja aí que Jesus foi descendo, né? Pessoa divina, se esvaziou, se encarnou, assumiu a condição humana até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Por isso que acontece, Deus o ressuscitou, o exaltou. Então agora está subindo, né? E deu a ele poder sobre tudo e sobre todos. Deu-lhe, colocou acima de todas as potestades, todos os anjos, todos os poderes. E lhe deu o nome acima de todo nome, para que diante de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Então quer dizer que, como falamos, é um hino em V. Eu tenho certeza que você já fez algumas ligações de uma leitura com a outra, mas vamos colocar tudo às claras. Vamos lá. Todas elas estão ligadas à festa da exaltação da Santa Cruz. Então, o que temos aí? O Evangelho e a primeira leitura estão ligados pelo episódio da serpente de bronze. A primeira leitura narra o episódio da serpente de bronze lá no livro de Números, e Jesus cita explicitamente o episódio da serpente de bronze e aplica a si mesmo. Isso aí não tem, não, assim, não tem nenhum segredo.
tanto a primeira leitura como o Salmo, por trás tem o ciclo pecado, castigo, arrependimento, perdão. Como nós já vimos, né? A primeira leitura, o povo murmurou, Deus mandou as serpentes, o povo suplicou, Deus mandou a serpente de bronze. Pecado, castigo, arrependimento, perdão. Assim, o Salmo repete este ciclo várias vezes. Hoje nós lemos só um trechinho, mas ao longo do Salmo são narradas as várias rebeliões de Israel na sua história. O mesmo ciclo, pecado, castigo, arrependimento, perdão, que vai se repetindo continuamente até hoje. E a segunda leitura. A segunda leitura e as demais estão ligadas por estas três ideias aí, né? Jesus, a cruz e a salvação. Segunda leitura e Evangelho mostram que Jesus aceita a cruz sem murmurar. E por causa disso ele traz a salvação definitiva, independentemente de uma conversão definitiva. Isso que é interessante, né? Então quer dizer que o perdão é maior do que a nossa conversão. A segunda leitura, a primeira leitura e o Salmo falam de murmuração e salvação. Na segunda leitura, Jesus aceita o sofrimento sem murmurar e traz a salvação definitiva. Primeira leitura, no deserto o povo murmura e a serpente de bronze traz uma salvação temporária para uma conversão temporária. E o Salmo repete essas mesmas ideias. Vai na mesma linha. Para uma conversão temporária, uma salvação temporária. O que nos coloca a questão, né? A nossa conversão é definitiva ou é só temporária na base da empolgação e do medo? Por fim, as nossas sugestões para uma catequese, para uma homilia, para um retiro bíblico baseado nessas leituras. Olha só que coisas interessantes podemos falar. Pensando sempre no ano do jubileu, a aceitação do sofrimento sem murmuração é um modo de peregrinar na esperança. Olha só coisa interessante, né? Às vezes a gente fala que pratica a esperança, que tem fé, mas não para de murmurar. Então, o modo de dar testemunho da esperança é não murmurar diante do sofrimento. O Evangelho e a segunda leitura falam que Jesus aceitou a cruz sem murmurar, o que nos questiona qual é a nossa atitude pessoal, não só a atitude comunitária, mas a nossa atitude pessoal diante dos nossos sofrimentos, né? É murmuração e desânimo ou aceitação e esperança? E a primeira leitura e o Salmo questionam a sinceridade da nossa conversão. Quanto tempo duram os nossos bons propósitos de praticar a bondade, o perdão, o respeito, a paz, a aceitação, etc. Quanto tempo dura? Deixe no seu comentário se o nosso encontro de hoje provocou alguma mudança na sua forma de ler estes textos bíblicos. É claro, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. E, o que é muito importante, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam receber a riqueza da Palavra de Deus. Pense na possibilidade de seguir conosco o nosso curso bíblico toda terça-feira à noite. Temos vantagens exclusivas para quem participa conosco. Este é o link para maiores informações, este outro é o link para você fazer a sua inscrição. Colabore com o nosso canal, não só com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento dos nossos vídeos,
mas com um depósito, quanto você puder, quanto você quiser, nesta chave Pix. E que a vida nova de Cristo ressuscitado, que nos liberta do pecado da morte, esteja sempre presente na sua vida, na vida da sua comunidade.